A paz do Senhor, meu querido, minha querida. Aqui quem vos fala é pastor Antônio Paniago, seu amigo de todo o tempo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua fé. E quero fazer uso de uma palavra que Deus, nos tem dado ao longo do nosso ministério, que diz que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E quero eu, nessa oportunidade, dizer que estamos aqui para estudar a lição que diz, que tem por título Sentimentos que Aprisiona Nossa Alma, uma abordagem teológica, da Central Gospel. E a aula de hoje é Luxúria, o pecado proibido, aula de número 9. Quero convidar você, querido, a pegar sua Bíblia, a pegar um caderno, um lápis, uma caneta, para que possa fazer alguns apontamentos que com certeza será de bênção para você, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero convidar você a fechar os seus olhos, dobrar o seu coração, para que nós possamos buscar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te adorar, te glorificar, porque sei que Tu és bom, Senhor Pai. Sei que Tu és maravilhoso, ó Deus eterno, e sei que Tu está conosco. Eu quero louvar pela vida do meu irmão, da minha irmã, Papai querido, ó Deus eterno, que está, Papai querido, comigo, Papai amado, ó Deus, junto, ó Deus, aprendendo acerca da Tua palavra, Senhor Pai. Em nome de Jesus. E nós pedimos, Papai, uma vez que o Senhor está conosco, Senhor, que o Senhor nos ajude, Papai, nos toma pela mão, Papai. Ó Deus, nos ajude a abrir, Pai, a nossa mente para que possamos assimilar esta verdade, ó Deus eterno, e no momento da adversidade, colocarmos por prática, Senhor Pai querido, e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, querido? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a estar lendo comigo uma passagem bíblica que está ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 4 e o versículo 5. Amém? Aonde diz da seguinte maneira: cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentil que não conhece a Deus. Bem, querido, nós temos aqui o texto áureo dessa lição que diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. 1 João capítulo 2, do versículo, o versículo 16 propriamente dito. Bem? E eu quero nesta oportunidade, querido, glorificar a Deus. Bem, com certeza, meu amado, com certeza, e sem medo de errar, nós sabemos que a luxúria é um pecado muito comum, tá? Com certeza é o pecado que é mais popular, que de uma forma ou de outra, todos nós lidamos com ele, seja solteiro, seja casado, seja adolescente, pré-adolescente, seja adulto, seja jovem, seja velho, todos nós, temos uma coisa na nossa cabeça, que nos chama a atenção. Todos nós, dependendo da nossa situação, que estamos, uma hora ou outra, nos chama a atenção, que é o sexo. Ele nos chama a atenção. E todo tempo nós lidamos com essa situação, com isso, e claro, que nós temos conflito, com essa situação, com isso, tá? E esses conflitos sempre existiram, ao longo da história, mas em nosso tempo, isso nunca foi tão visível, isso nunca foi tão próximo do ser humano, como nos dias de hoje, onde nós somos bombardeados por todos os lados, Hoje, com o avanço tecnológico,
essa assédio diabólico, né? Essa propaganda tem chegado no nosso televisor, no nosso smartphone, né? Entendeu? Nos nossos aplicativos, nas redes sociais, né? Tudo existe um apelo sexual, né? E que desperta, com certeza, né? O libido das pessoas, tá? Eu quero que nesta aula, querido, que com certeza, né, eu e você, toda pessoa que tem o mínimo de uma formação moral, espiritual, com certeza ele se sente incomodado com essa situação, né? Ele se sente às vezes culpado, né, por a forma que ele permite que os pensamentos fluam na sua mente, e muitas das vezes se sente até mesmo frustrado, né, com essa situação, se sente confuso com a luxúria e deixa, né, que o deixa entristecido, né? Esse desejo egoísta, esse desejo que tenta de toda forma, né, tá? Entendeu? A realização dos seus prazeres, né? No caso sexual, né? Isso tem sido muito latente, essa oferta batendo dioturnamente, né? Para onde os nossos olhos se viram, quase todo lugar, nos sentimos às vezes bombardeado com essas ofertas. Bem, querido, essa aula de hoje ela tem como objetivo, né, tá, que nós com certeza, né, vamos saber, né, que a luxúria desvirtua as funções e os limites estabelecidos por Deus para a prática sexual, né? Me perdoa, meu irmão, tá? Com certeza nós vamos saber, nós vamos conhecer depoimento de homens de Deus, né, do Novo Testamento, né, a respeito da luxúria, né, e nós vamos conhecer, né, os meios de como nós vamos vencer a luxúria, né, tá? Claro, você com certeza, né, você já ouviu falar dos 7 pecados capitais, né, embora eles não estejam nessa forma na Bíblia, como os 7 pecados capitais, né, tá? Mas no século IV, né, depois de Cristo, né, um monge, né, católico, que depois se tornou o Papa Gregório, né, observando, né, tá, as dificuldades humanas em relacionar, né, tá, com certas situações, né, tá, observando os principais, né, campo de batalha na mente humana, né, ele relacionou, né, esses 7 pecados, e que diz ele que seriam os principais, né, tá? E a luxúria é um deles, né, tá? O Papa Gregório, né, ele disse que a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, o orgulho, né, certamente, né, seria os pecados de maior intensidade. Para ele, nessa lista dele, né, o orgulho teria, né, até mais, teria o pecado maior, por ser a matriz de todos os pecados, né, tá? E assim como eu sei que o orgulho é a matriz, né, dos pecados, também a luxúria também, ela é a matriz, né, de todo desejo sexual, seja ele da pedofilia até a zoofilia, vamos dizer, não sei se pode ser o extremo disso, né? Tudo aquilo que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, né? Tá? Nós vamos aprender, né, que a luxúria é um dos pecados, né, que mais prevalece na sociedade
que nós vivemos, né, contemporânea, né? E é importante nós considerarmos, né, tá, que é impossível viver nesse mundo sem pensar no sexo, porque essa é uma necessidade essencial da sobrevivência da espécie, né? O Senhor mesmo disse, né, tá? Que é lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 28, sobre frutificar e multiplicar, né? E isso é através do sexo, né? Da necessidade do sexo. E ele mostra ali, né? Deus mostra que ele que criou o sexo, né? E a forma do sexo ser realizado também é criado por ele, e como que é abençoado por ele, né? Tá? Entre um homem e uma mulher, né? Tá? Ok? Queridos, dentro da caixa de Pandora das paixões humanas, né? Tá? Há né? Uma paixão, né? Tá? Por ter uma estreita relação com a natureza caída do homem, né? Entendeu? Segundo o comentarista, é a mais difícil de ser controlada, né? Ou vencida. Esta paixão é denominada luxúria, né? Não é tão somente o comentarista, mas né? É uma verdade, né? Então, querido, né? A luxúria, né? Claro, é uma palavra, né, de origem latim, né? Tá? Que tem por sinônimo, né? Tá? A concupiscência, que a concupiscência significa, né? Um desejo incontrolável, né? Tá? Tem como sinônimo a lascívia, tem como sinônimo a libertinagem, tem como sinônimo a libidinagem, tem como sinônimo a sensualidade, né? E a sexualidade, né? Tá? A luxúria é um apetite voraz, né? Tá? Desmedido, né? Ilimitado, pelos prazeres carnais. O termo tende a ser associado ao desejo incontrolável de sexo, ou um desejo sexual incontrolável, né? A concupiscência, que a Bíblia aborda ela, muitas das vezes você vai ver ela, né, como, né, a luxúria como a concupiscência na Bíblia, né? Tá? A luxúria, né, essa satisfação desregrada do desejo sexual, né, ela é vista na Escritura Sagrada como um pecado, né? E ela é um pecado porque desvirtua as funções e os limites estabelecidos por Deus na prática sexual. Na prática sexual. Tá? E ela traz consequências, né? Tá? Imediata, e pode ser trágica, e vai ser trágica, ou melhor dizendo. Como eu disse, a luxúria é vista como um dos 7 pecados capitais, né, estabelecido pelo Papa Gregório, né, tá, que foi escrito, né, essa ordem antes dele ser Papa, quando ele era um monge, né, tá, descreve isso como algo tão forte que diz que a luxúria ela serve de matriz, né, para os outros desvios morais, né? E ocupa um espaço na alma humana, trazendo consequência desastrosa e às vezes letais, como a prostituição, a pornografia, a gravidez indesejada, né? Os estímulos ao aborto, as doenças sexualmente transmissível, estupro, pedofilia e formas, né, como masoquismo, sadismo, zoofilia, necromancia, gerontofilia e assim por diante, né? É uma sequência de desvios, né, tá, morais, né, que o homem é levado, né? Sexo com animais, sexo bestiais, sexo com criança, sexo com adultos, com velhos,
né? Pessoas que têm desejo de ter relação sexual com velhos, com animais, com criança, né? Entendeu? Com coisas, né? Um desvio insaciável. Pessoas que têm desejo, que são masoquistas, desejo de ter a sua realização sexual através do sofrimento dele, né? Através de se cortar, através de se punir, de autoflagelar. Pessoas que têm sádica, que tem uma satisfação sexual através do sofrimento do outro, o necrofilia, aquele que tem afinidade sexual com o morto, né? Pessoas que matam e depois tem relação sexual, né, com o morto. Então, a luxúria é a matriz para todos esses desvios e que pode ter uma consequência, com certeza, né? Trágica, né? A respeito na vida do homem, né? Imediata e trágica, né? A luxúria é um inimigo muito perigoso, né? Tá? No Salmo, né, querido, 81, eu gostaria que você olhasse comigo no versículo 12 e 13, né? Vamos ler junto essa passagem, né? Eu e você. Que o salmista Davi, né, ele coloca essa situação da seguinte maneira, versículo 12: pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, a andarem segundo os seus próprios conselhos. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, queridos, Deus entregou o seu povo, né, a andar no desejo das suas paixões. E nós vamos ver esta passagem também, né, o apóstolo Paulo colocando aqui, né, no livro de a carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 21, colocando também, né, da seguinte forma: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e não lhe deram graça. Antes os seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram louco, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, incorruptíveis e de aves, e de quadrúpede e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, né? Nós vemos que, né, a luxúria, né, ela desonra o seu próprio corpo, né? Tá? Então, é um inimigo muito perigoso. O Senhor, cansado de ser rejeitado pelo seu povo, entrega os israelitas, entrega o homem aos desejos do seu coração, às paixões, né, para andar segundo o seu próprio conselho. Deus removeu dele a sua graça, remove do homem a sua graça, né, tá? E eles foram entregues à luxúria, né, a mais malévola opressor, né? E cair em suas garras, né? Cair na garra da luxúria representava algo pior do que cair na mão dos piores inimigos da nação, tá? Porque realmente, né, Deus tirava a sua mão, né, e o entregava às suas prazeres, né? Tanto é que Davi, no Salmo 51, ele percebeu isso e disse: Senhor, né, me dá a alegria da salvação, não retire de mim o seu espírito, né, e não me lance fora da tua presença. Amém? Tá? Porque a luxúria é um pecado que nos faz com que Deus tira de nós a tua presença, a tua graça, o teu espírito, e nos entrega as nossas paixões, nos entrega a destruição do nosso próprio corpo, né? A luxúria, querida, a consequência da luxúria, né? A luxúria é um pecado que mata,
que mata, né? Uma vida que se deixa dominar pela luxúria, deixa atrás de si um rastro de destruição total. A luxúria infecta a mente, corrompendo os relacionamentos mais íntimos e preciosos. Tá? A luxúria destrói, além da meu corpo, ela destrói relacionamento, destrói casamento, destrói família, destrói amizades. Tá? O pecado, você sabe que é algo individual. Desse modo, não deve ser atribuído a Deus, ao próximo ou ao diabo, pois a sua mola propulsora, né, para a execução desse pecado, ela reside, né, nas decisões de cada um, nas escolhas que você faz, né? Tá? Eu sei que Tiago no capítulo 1, no versículo 14 e no versículo 15, né? Tá? Ele fala, né, que a chama do pecado, né, reside no interior do homem, né? E esse, de acordo com seu livre-arbítrio, né, pode transformar num ato deliberado, né, que uma vez concebido, ele leva à morte espiritual, porque ele diz que nós somos engodados, atraídos pela nossa própria concupiscência, né? E uma vez do pecado concebido, ele gera a morte espiritual, né? Isso significa dizer, meu querido, que a prática da luxúria, né, ela afasta o homem de Deus, né? E estado que somente pode ser revertido pelo meio do arrependimento, né, da confissão do pecado e a mudança da atitude, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa é digno da misericórdia do Senhor, ou alcança a misericórdia do Senhor. Precisa de mudança de atitude. Então, querido, a consequência da luxúria, né, é um pecado que mata. Pode levar a pessoa à morte espiritual, à morte eterna. Ah, querido, é muito sério, né? E nós podemos ver, querido, algumas orientações de alguns homens de Deus do Novo Testamento. Nós vemos ali no livro de São João, capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17, né? O apóstolo João, né? O nosso querido irmão João, né? O apóstolo do amor, né? Ele escrevendo essa carta, né? Sobre o perigo que rondava a igreja do Senhor, que era uma igreja perseguida, além de ser perseguida, né, pelo fato da época, né, o imperador romano Diocleciano, né, mandar matar os cristãos, né, e os cristãos eram jogados, né, nas arenas, eles eram decapitados, eles eram esquartejados, né, eles eram exilados. Havia também algo que perseguia os cristãos. E ele diz no versículo 15, né, que o cristão não deveria amar o mundo, né, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não estava nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. João não está fazendo referência ao mundo físico, nem o mundo da humanidade, mas uma influência, né, que era gerenciada pelo príncipe desse mundo, pelo maligno, né, tá? Que o mundo, toda a terra é do Senhor, Deus é criador de todas as coisas. E eu quero te dizer, querido, que muitas vezes as pessoas dizem que nós temos três inimigos: o diabo, o mundo
e a carne. Eu quero dizer que nós temos um inimigo que usa o mundo, né, a influência dele, né, tá? E a carne para nos tentar tirar da presença de Deus, né? Tá? Mas o apóstolo João, né, mostra para nós, tá, que nesse mundo, né, para sermos cristãos vitoriosos, exige de nós, né, compromisso, né, exige de nós fidelidade a nosso Deus, né? O mundo vai ofertar, né, ofertas passageiras, né, ofertas efêmeras, né, tá? Porém, aquele que faz a vontade de Deus, né, ele permanece para sempre. O mundo vai trazer oferta, vai nos bombardear, vai chegar, mas você, a decisão está em você. É você que vai fazer escolha. É você que tem o livre-arbítrio. É você que pode dizer não para o mundo, para as ofertas que vai bater na sua porta e dizer: eu tenho compromisso com Deus da eternidade, o Deus que está na minha vida. Eu sou fiel a Ele e eu digo não. Eu fecho a porta, né? Eu me dobro diante do meu Deus em nome de Jesus, tá? Nós podemos ver, né, o apóstolo Pedro, né, o intrépido Pedro, né, aquele Pedro que negou a Jesus por 3 vezes, né, mas quando ele se converte, né, ali no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele nos dá orientação, né, a esse pescador, né, de Betsaida, ele nos orienta, né, tá, a respeito, né, que existe alguém que ruge como leão ao nosso derredor, nos buscando para nos tragar, para nos enredar, para nos tirar da presença do Senhor, né? O maligno quer tentar nos convencer, né? O homem, a eu e você, a ceder o apelo do sexo, moralmente descompromissado e sem limite. Não, o sexo tem limite, né? Passou esse limite estabelecido por Deus, já entra no campo do pecado, da luxúria, né? Nas suas mais variadas formas, que é justamente, né, insaciável, tá? Nós vemos também, né, que outro homem de Deus, outro exemplo de homem de Deus, o chamado Paulo de Tarso, né? Entendeu? O Paulo de Deus, né? Tá? Por diversas vezes ele nos orienta, né? E aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, o versículo 5, ele nos orienta, nos dá uma lista de pecados, né? E que nós vamos ver que os pecados, a maioria deles, eles têm a ver com pecados sexuais, né? Tá? Então, olha comigo do versículo 5, que ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele vai falar a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. O versículo 10. E vos vestisse de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todo. Então, meus queridos, presta bem atenção, sabe? O nosso Jesus, né, foi crucificado, e Paulo descobriu que a única maneira de vencer, né, quando ele diz: olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que está escrito lá no livro de Romanos capítulo 7, ele descobriu, sabe o que ele fez? Justamente se vestindo, né, como eleito de Deus, santo, né, amado, né? Tá? Como que ele fez isso? Ele disse: olha, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé
no Filho do Homem, aquele que morreu por mim, que me amou primeiro e morreu por mim. Amém? Tá? Então, querido, esse velho homem, tá? Eles têm que estar mortificado. Paulo diz mortificado, né? A carne não converte, né? A obra da carne não converte, mas ela é mortificada. Ela é mortificada e cabe a eu e você mortificar ela. Por isso é necessário, querido, que nós estejamos ou permitimos, né, que o Espírito Santo gere em nós as características, os atributos, que é conhecido como os frutos do Espírito em nós. Porque só assim nós vamos vencer a luxúria. Só assim nós vamos vencer esse pecado que tão de perto nos rodeia, tá? Tentando, rugindo como leão e tentando nos tragar. E nós podemos também ver, né, outro ícone, né, bíblico, que é o maior de todos, o próprio Jesus Cristo, o mestre do mestre, né? Veja bem, o pai da igreja, um dos pais da igreja, chamado Tomás de Aquino, né? Ele comparou a luxúria a um leão, né? Que vendo a sua presa em nada mais pensa, senão no fato, né, de devorar esta presa. Quando esse leão vê essa presa, na sua mente só pensa a realização de matar e comer, né? E isso dá esse pensamento, né, é que dá um grande prazer para o leão, tá? Mas para a sua presa é uma notícia muito trágica, que ela vai morrer, né? Tá? Jesus, veja bem, né, não se manifestou apenas contra a prática da prostituição, da fornicação, do adultério, mas ele disse que o pecado acontece antes, dentro da minha mente, né, na área do pensamento, né, e na área da intenção, tá? Ele disse que é aqui que começa, né? O que mata o homem, né? Em outra passagem, né? Ele nos diz que em Marcos, né? O que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Em Mateus capítulo 15 ele está dizendo isso, né? Tá? Então, sabe? Se nós tivermos uma mente ociosa, com certeza, né? Entendeu? A boca fala, né, daquilo que está cheio o coração, tá? Então aquilo que nós falamos denuncia o que nós temos dentro do nosso coração. Se o nosso coração, Jesus disse que é do coração que procede, né, os adultérios, a prostituição, né, entendeu? Todo tipo de imoralidade sexual, né? A luxúria procede de um coração vazio, tá? E se diz aí, né, verdadeiramente, né, que mente vazia é oficina de Satanás, né? Tá? Jesus, ele disse que se o teu olho te escandalizar, arranca ele. É melhor que você entre, né, sem um olho ou com um olho só no céu, do que perder a sua alma, né? Ele disse que se a mão te condenar, corta ela e joga fora, né? Entendeu? Porque é melhor que você entre sem ela do que perder a sua alma, né? Entendeu? Então, ele identifica, né, tá, que é do interior do coração humano, né, que sai toda sorte de maus pensamentos, adultério, prostituição, imoralidade sexual, ou seja, a luxúria sai do coração humano. Não é o diabo. Claro que o diabo, ele vai usar a imagem, né, vai usar o que? O libido. Libido é um estímulo humano, né, tá? É uma energia, né, que ela é alimentada, né? Ela é estimulada pela visão, pelo sentido, né? E se a gente vê, né? É por isso que o diabo, ele bombardeia com situações que vai despertar o seu libido e estimular a sua sexualidade em torno de situações, né?
tá? Que vai ultrapassar os limites impostos pelo Senhor, tá? Então, tá dentro da sua decisão e escolha. Então você, e veja bem, tá? Não confie no seu coração, né? Deus disse através dos lábios de Jeremias, né? No capítulo 17, no versículo 19, se você puder abrir sua Bíblia comigo, ele diz da seguinte maneira, meu querido, presta bem atenção. Ele disse, olha, veja bem, versículo, eu disse, 9, melhor dizendo, 17:9 de Jeremias. Enganoso é o coração, né? Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Não confie nem em você mesmo, não confie nas suas emoções, né? Tá? Tanto é que a lascívia, né, que é um sinônimo da luxúria, é uma das obras da carne. Então a luxúria é a obra da carne, e a carne não se converte, ela se mortifica, né? Então precisamos nos aproximar de Deus, né? Quanto mais nos chegarmos a Deus, mais Deus nos chega de nós, e essa carne vai sendo mortificada. Nós precisamos, entendeu? Buscar mais o Senhor. Amém? Bem, veja bem, a prática da luxúria, né? Várias vezes na Escritura, e em todas as ocorrências, há uma severa advertência contra quem a ela dá abrigo, né? Vamos ver algumas passagens, né, para nós vermos as advertências, né? Tá? A luxúria está sempre em oposição à vontade de Deus, tá? Ela segue na colisão da vontade do Senhor, tá? A vontade de Deus para nós, né, é que nós vivemos em santificação e nos abstenhamos da prostituição, né? Como nós lemos aqui, né, no início, né, no capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, né, tá? Que diz o versículo propriamente 3, né? 4:3, que diz da seguinte maneira, meu irmão, minha irmã, tá? Porque esta é a vontade de Deus, né? A vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual ou da prostituição, né? Tá? Que nós nos abstemos dela. Então, nós que temos que tomar a decisão, tá? Queridos, Paulo, né? Apesar dele citar aqui nesse versículo a prostituição, né? Todos os pecados de natureza sexual estão inclusos nesse verso. A Bíblia hoje, né, as Bíblias com as traduções novas, seja ela Almeida ou outra tradução, ela já não vem como prostituição, ela vem como imoralidade sexual, que abrange todo tipo de prática sexual. A luxúria, sem dúvida, né, tá, coloca o homem na rota de colisão com a vontade de Deus, né, e afasta este homem da presença maravilhosa do Senhor. Amém, queridos? Tá? Não é fácil. A luxúria, ela tem sido algo que tem rebentado com muitos homens e mulheres de Deus, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 diz: para que no tempo em que resta na carne, não vivais mais segundo, né, a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É nós que tomamos a decisão. Eu vou viver segundo a concupiscência dos homens, a concupiscência da carne? Não. Ou segundo a vontade de Deus. Nós somos chamados para viver segundo a vontade de Deus. Cristo falou, não, que não seja a minha vontade, mas a tua, Senhor, Pai querido. Que seja essa nossa posição também. Se somos cristãos, nós queremos dizer que são pessoas parecidas com Cristo. Ou seja,
E ser parecido com Cristo é nas nossas decisões e escolha que nos faz ser parecido com Cristo. É nas nossas atitudes, é no nosso comportamento que nós somos parecidos com Ele, que nos faz ser parecido com Ele. Amém? Não é porque falamos que somos cristãos, mas as nossas atitudes é que vai denunciar se o somos ou não. Ok? Bem, a luxúria, ela fomenta a guerra entre a carne e o espírito, não é isso, queridos, né? Como nós podemos ver ali no livro de Gálatas, capítulo 5, né? É um texto muito conhecido da igreja militante, né? Tá? Que diz, né? No versículo 16, tá? Gálatas, capítulo 5, opa, estou em Efésios, né? Gálatas, capítulo 5, irmão, versículo 16 e 17, que diz: digo, porém, andai no espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe um contra a outra, para que não faça o que quereis. Querido, você sabe, eu não creio que o demônio não está dentro de você. Eu creio que o demônio, ele está do lado de fora. Eu sei que você não é possessa, tá? Eu sei que ele trabalha com seta, com dardos inflamáveis, com gerência de pensamento, de fora para dentro, trazendo estímulo para você, né, de fora. E o Espírito de Deus está dentro de você. Então, não pode deixar alguém que está fora, né, um caído, um derrotado, vencer alguém que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. É aquele que Jesus, quando ao subir, disse: eu vou orar ao Pai para que Ele envie o Consolador que mora dentro de você. Então, querido, não dê ouvido, né, a este que está do lado de fora. Eu sei que a luxúria fomenta essa batalha, né, mas você não vai dar ouvido, né, às paixões. Não vai dar ouvido à concupiscência, você vai dar ouvido ao Senhor. Amém? Lá no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 15, né, também nos diz acerca desta batalha, né, diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso não faço. Há uma crise, há uma batalha, mas como eu disse, Paulo descobriu como vencer tudo isso, né? Ali em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, ele fala, né, como ele venceu, né? Ele dá o exemplo para nós. Ele diz: olha, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Nós podemos vencer a luxúria. Nós podemos vencer esse estímulo sexual, né, que muitas das vezes, nós sentimos em nós. Nós podemos vencer, sabe? Porque Paulo mesmo disse, ali no livro de 2 Coríntios, gostaria de te convidar, né, no capítulo 10, tá? No versículo 4, dizendo: porque a arma das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Aonde estão essas fortalezas? É aqui na minha mente, tá? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Sabe o que é? Você tem que pegar esses pensamentos, né? Pegar essas situações, né? Levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, tá? Entendeu? Levar a Cristo. E aí você vai ver que você tem que fazer como Paulo, lançar tudo isso, né? Entendeu? Fora, né? Porque Cristo já venceu por nós, né? No mundo tereis aflição, né? Mas eu venci e você também pode vencer. Amém, meu querido? Uma conduta limpa e justa, né? Não apenas
né, nos protege da língua afiada do povo que fala mal, né? Tá? Mas, entendeu? Ela nos livra da destruição, nos protege e nos livra da destruição eterna, né? Bem, querido, como nós podemos vencer a luxúria, né? A luxúria é um desejo desordenado, né? Que faz o ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Alguém algemado a esse hábito maldito. Veja bem, já que é um hábito, o que é um hábito, né? Tá? Hábitos são atitudes, né? Que ela se torna mecânica pelo exercício dela, né? No nosso princípio. E aí nós fazemos ela, né? Repetidamente, né? E ele se torna um hábito. Claro que nós podemos estabelecer novos hábitos, começarmos a lutar para ter novos hábitos em nome de Jesus Cristo, né? Tá? O ser humano, né? Quando afastado da presença de Deus, né? Tá? Torna-se escravo da carne e dos seus apetites, né? Mais mesquinhos, egoísta, perverso. A mente carnal faz com que o homem, né, faz do homem um perfeito refém dos seus apetites e dos seus vícios. Diante dos fortes apelos sexual deste mundo, né, só a graça de Deus e a operação do Espírito Santo, né, através, né, dos frutos, tá, poderá nos livrar do sofrimento, do escândalo e da vergonha. Diante desse cenário, querido, o que nós podemos fazer para colocar a nossa vida em um porto seguro? Colocar a nossa vida num ancoradouro seguro? Né? Como é possível derrotar o poder da luxúria num mundo em que ela exerce, né, tanto fascínio diante dos olhos do homem? Como resistir o diabo e manter-se no caminho da pureza e da santidade? Meu querido, a igreja primitiva tinha grande dificuldade em manter a pureza sexual. Ali em 1 Coríntios, capítulo 5, né? Nós vemos Paulo dizendo que a igreja de Corinto, né? Diz assim, 5:1 de 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual que nem ainda entre o gentil, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Tá? Então, a igreja primitiva, ela lutava, né, tinha dentro, e Paulo, ao perceber, começa a ensinar, né, a igreja como vencer isso. Tá? Então nós temos como igreja que aprender, colocar em prática para vencer, né, não se tornarmos cativos, refém a esses desejos demoníaco, né, que é justamente aflorado de fora para dentro, né? Tá? Por isso Paulo exortou os coríntios, né, a não participar, né, de nenhuma das práticas sexual ilícita, fora dos limites estabelecidos por Deus, né, fora dos limites do casamento. De acordo com o apóstolo Paulo, o corpo é o templo do Espírito Santo e, como tal, deve ser mantido em santidade. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, né? Paulo dizendo, do versículo 18 ao versículo 20, ele falando assim: fugir da prostituição, quer dizer, quem tem que fugir é eu, né? Todo o pecado que o homem comete fora do corpo, comete fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo, tá? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus, e que
não sou de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, o qual pertence a Deus. O vosso corpo pertence a Deus, a vossa alma pertence a Deus, o vosso espírito pertence a Deus. Mas então fugir da prostituição, da imoralidade sexual, ou seja, da luxúria, porque ela destrói o seu próprio corpo, que é o tabernáculo de Deus, que é justamente o templo de Deus. E Deus fala através de Paulo, no capítulo 3, né, a respeito dessa situação no versículo 17, que ele diz assim, vou ler o 16 e o 17, que diz da seguinte maneira, presta atenção: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. Há uma palavra de Deus, né? Há uma palavra de Deus, tá? Que se destruir o templo, Deus destrói. Destrói eu e você, tá? Destrói a mim e a você, tá? Você vê que quando Paulo, ele fala a respeito da imoralidade sexual dentro da igreja, no capítulo 5, né? No versículo 5 ele ora, e fala com a igreja que essa pessoa, tá? Ela seja banida do meio, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, né? Do seu corpo, tá? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, que através do sofrimento essas pessoas ela se arrependa e volte ao Senhor, tá? Então, é assim que Deus, ele trata esta situação, em nome de Jesus. É desse jeito, querido. É muito sério o que está se passando, né? Querido, nós temos que entender, querido, nós temos que entender, que nós temos que compreender, né, que de acordo com o apóstolo Paulo, que de acordo com Deus, né, nós não podemos destruir o nosso templo. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, né, no versículo 23, né, o apóstolo Paulo, de novo, né, ele repete esses ensinos agora não a igreja de Corinto, mas a igreja de Tessalônica, que ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o meu corpo, a minha tricotomia pertence a Deus, em nome de Jesus. Querido, nós devemos honrar o nosso corpo, tá? Como algo criado por Deus, santificar o nosso corpo, né? Tá? Com uma finalidade que ele seja santo, tá? Por isso que Pedro diz: sede santo, porquanto eu sou santo, tá? Querido, em nome de Jesus Cristo, nós temos como vencer. E eu quero te convidar, querido, a não permitir que essa oferta satânica te deixa tomar decisões, a fazer escolha. É você que toma a decisão de ser engodado, de ser atraído, e te levar para a morte. Em nome de Jesus. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, em nome do Senhor.
Presta atenção, querido. A luxúria, ela destrói, mas nós temos que investir, né, no desenvolvimento do caráter cristão, do caráter de Cristo em nós, tá? Entendeu? Conforme Jesus disse, o que contamina o homem é o que sai do coração corrompido, ou seja, o seu caráter deformado, lá em Marcos capítulo 7, versículo 16, né? Mas o maior investimento que alguém pode realizar é agregar valor à sua própria essência. O inimigo, ele tem cegado os olhos dos homens para que eles não tenham entendimento, para que ele não conheça a luz do Evangelho. Tá? Então, querido, nós temos que agregar, nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Tá? O grito de desespero de Deus, ele diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Tá? Jesus diz que aquele que conhece e pratica a sua palavra, né, ele é prudente. Mas aquele que conhece e não pratica, ele é nécio, ele é insensato, ele é burro. Então invista no caráter cristão, invista em você, assuma essa responsabilidade de crescer e prosseguir crescendo em Deus. Amém? Queridos, nós temos, para vencer a luxúria, viver no estado de permanente vigilância. Nós vemos que Jesus, ele disse no capítulo 26 de São Mateus, né, ele disse que, no versículo 41, que nós deveríamos vigiar e orar, tá? Para que não entremos em tentação, tá? Porque na verdade o espírito está bom, mas a carne é fraca. Tá? Então a maneira de nós fugir disso é termos um relacionamento profundo com o Senhor. Vigiar significa ter conhecimento do que está se passando. Tá? Quando você vai ver lá no livro de Apocalipse capítulo 3, você vai ver ali no capítulo 3 uma igreja chamada Igreja de Sardes. Uma igreja que ela é conhecida como a igreja que Jesus disse: vocês falam que estão mortos, viva, mas vocês estão mortas. Tá? E ele diz no capítulo 3, versículo 2, ó, ser vigilante. Ou seja, o que matou aquela igreja é porque eles não vigiavam. Nós podemos morrer se nós pararmos de vigiar e orar. Tenha relacionamento com Deus. Conheça o Senhor. Invista na sua vida. Tá? Entendeu? Eu posso vencer a luxúria se eu tiver um estado permanente de oração e vigilância, de conhecimento, de busca, tá? Eu posso sim, tá? Vencer a luxúria, querido, tá? Se eu inclinar o meu coração, tá? A uma fé para resistir. Por isso que Pedro, ele diz uma coisa muito, o Tiago melhor diz, no capítulo 4, versículo 7, né? Tá? É submeter a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós, tá? A luxúria, ela pode exercer, né, o seu forte apelo, o seu forte poder de sedução. Porém, ao homem cabe a mim e a você a resistência aos seus atrativos, aos seus apelos, ao seu sugestionamento, né? E eu posso fazer isso pela fé que um dia foi dado a nós, tá? Eu posso fazer isso me submetendo a Deus, tá? Tendo conhecido a palavra submissão, tá? Ou sujeição a Deus, é conhecimento, me colocar debaixo da vontade dele. Aí eu posso resistir o diabo, aí eu tenho condição de resistir o diabo, e o diabo vai fugir de mim. Querido, presta atenção. Nós vemos ali no livro de Samuel, né? 2 Samuel, capítulo 11 e 12, melhor dizendo, sobre aquela questão de Davi, no ano em que o rei ia para a guerra. Ele não foi para a guerra, tá? Mandou o seu exército e foi para o seu terraço, e ali no seu terraço
ele pôde olhar e ver Betseba. Querido, presta atenção. Uma vez que a luxúria, tá, é algo que trabalha, estimula o meu desejo e prepara a intenção do meu coração. Não foi ali. A Betseba era vizinha do palácio. Não foi a primeira vez que Davi viu ela ali. Não foi. Tá? Aquilo que ele está vivendo ali é algo que já foi premeditado. Tá? Ele deveria estar na guerra e não estava. Tá? Ficou ali ocioso, na expectativa, né, que ela iria aparecer, ele iria convidá-la, né, tá? E ele ia praticar, né, tá? Ele foi engodado, né, entendeu? Isso, eu falo engodado, não é uma coisa que foi aquele momento que ele viu ali, não. Foi uma coisa que já vinha anteriormente, tá? E ele planejou tudo, tá? E não foi o diabo, que as pessoas, o diabo tentou Davi. Não foi o diabo, não. Ele foi engodado pela sua própria concupiscência, tá? Entendeu? E ele consumou isso. Aí gerou a morte, tá? Agora, você vê que ele, né? Entendeu? Tá? Ele teve relacionamento com ela, ela engravidou, né? Ele planejou Urias vindo, manda matar Urias. Aí Natã, o profeta de Deus, vai até ele, né? E confronta ele, né? Tá? E revela o pecado dele, né? E diz que ele torna um adúltero e um assassino. A partir de então, Davi, né, nunca mais foi o mesmo homem, tá? Entendeu? O seu duplo pecado, ou melhor, duplo não, tá? Entendeu? Os seus vários pecados, né, que cometeu, mas a gente fala mais do adultério e do assassínio, né? Tá? Entendeu? Tá? Nunca mais permitiu que ele tivesse paz, tá? A paz foi embora da sua casa, da sua família, tá? Trazendo dor e infortúnio, né? Então, querido, eu quero convocar você, tá? A vigiar, a tomar cuidado, tá? E eu quero pedir a você, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, tá? E estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, fortalecei-vos no Senhor significa conhecer o Senhor. Tenha conhecimento da palavra do Senhor, porque é ela que vai me dar poder para vencer, tá? Entendeu? Revestir de toda a armadura de Deus, quer dizer, tenha conhecimento, e esse conhecimento, ele vai forçar em mim uma armadura, e vai fazer com que eu esteja firme, tomar a decisão de estar firme diante da cilada do inimigo. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, espíritos dominadores, hoste espiritual da maldade, né, nos lugares celestiais. Vamos lutar contra isso. E vamos ser um vencedor em nome de Jesus. E eu quero, querido, com você, meu querido e minha querida, orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, Pai, querido a Deus, por essa aula, Senhor. E que o Senhor possa tocar o coração do meu irmão, tocar o coração da minha irmã, Senhor, Pai, querido, e nos confrontar, e nos levar, Papai, querido, à mudança, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Um beijo no coração e fica na paz do Senhor.